Fala galerinha, sou o Delcis Avelino e nesse vídeo de hoje eu vou explicar o porquê é tão importante nós preservarmos a economia do Brasil. Vou explicar de duas maneiras. Primeiro, vou mostrar o exemplo de que já aconteceu de crise financeira no Brasil em 2008 e o tanto que ela caiu, o tanto que ela prejudicou lá no passado, isso falando de bolsa de valores, de sensação de mercado, e vou explicar também didaticamente por A mais B o porquê que as empresas não podem ficar fechadas muito tempo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre Bolsa de Valores. Gente, olha só, esse aqui é o gráfico da Ibovespa, é o gráfico da Bolsa de Valores. O que ele significa? Ele mostra como está o andamento das empresas brasileiras. Todas as grandes empresas estão aqui, dentro desse índice, dentro desse volume de operações. Esse índice mostra que no dia 17/1 de 2020, ele estava com 119 mil pontos e agora ele chegou até a 61 mil pontos. Atualmente está em 74 mil pontos. Delcides, daqui para cá temos 55 pontos. Essa queda é grande? Sim, essa queda é muito grande. Para fazer você entender o quão grande essa queda é, nós vamos voltar no tempo aqui e analisar esse período de tempo aqui. Esse período de tempo é a crise financeira de 2008. Lá na barra de tempo aqui embaixo, você vai ver que o ano era 2008 e que quando começou a cair, nós estávamos no dia 26/5 de 2008, 26/5, e que ela ficou lá embaixo até o dia 3/12 de 2008. Então o que acontece? Ela passou aí um total de 7 meses só caindo, 7 meses. E depois que ela passou 7 meses para cair, do mês 12 até ela voltar no ponto de origem dela, o ponto normal dela, já estava no mês 3 de 2010. E ela caiu 50% dos pontos que ela tinha naquele período. Ou seja, isso foi catastrófico e naquela época era apenas uma crise bancária, não era uma crise de produção, como é o caso agora. As empresas agora estão fechadas. A nossa realidade agora é uma realidade de 119, 120 mil pontos. Se ela cair 50%, ela vai lá para 60 mil pontos. Ela já caiu esses 50%, ela já foi para 62 mil pontos. Ela já está aqui embaixo. Se ela cair mais, e eu, Delcides, diria que sim, que ela corre risco de cair bem mais, ela vai lá para baixo e isso aqui tudo foi apenas 30 dias, 40 dias. Se ela cair mais ainda, vai ser catastrófico. Quanto tempo ela vai demorar de voltar para o preço? Então, olha só o tamanho do prejuízo. Esse prejuízo daqui até aqui foi 55 pontos, 55 mil pontos. Coisa que ocorreu lá atrás em 6 meses, aqui ocorreu com a gente em 30, 40 dias. Tá entendendo o tamanho do prejuízo? Se aqui demorar 6 meses, vocês acham que ela vai chegar aqui, 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 com 6 meses? Quanto tempo será? Não sei, mas o fato é, gente, vamos prestar atenção, vamos observar direito essa crise, porque a coisa é mais séria do que a gente imagina. Beleza, agora eu vou explicar para vocês o porquê que as empresas não podem ficar paradas. Certamente você já ouviu algum amigo seu, talvez um parente, não sei, falando assim, as empresas, elas vão ficar fechadas só 30 dias, 60 dias, logo passa. Então, infelizmente, não funciona assim, tá? No mundo empresarial, as consequências são maiores. Eu vou falar de mim, que sou um pequeno empresário, e qual que é o problema em ficar fechado? Existe o prejuízo presente, o prejuízo passado e o prejuízo futuro. E muitas das pessoas lá fora não estão enxergando isso porque não tem a prática de contratação, a prática de trabalhar com pessoas, de gerenciar empresas. O que seriam esses 3 prejuízos? Você está falando que o prejuízo não é só os 30 dias que vai ficar fechado, 60 dias vai ficar fechado? Não é só isso. Eu, particularmente, consigo manter a minha empresa aberta aí uns 30 ou 60 dias sem ela ter as entradas de capital. Beleza, não consigo fazer mais do que isso. Mais do que isso eu vou ter que fechar mesmo. Acredito que muita gente também já esteja fechando, inclusive. Outros vão fechar antes, outros vão fechar depois. Isso é variável de acordo com a quantidade de caixa que as pessoas vão ter dentro de suas empresas. O fato é, não é só 30 dias, não é só 60 dias, por quê?
Um funcionário, quando ele entra numa empresa, até o ponto em que ele venha ficar bom, pronto para trabalhar, geralmente ele demora 3 meses para ele poder ficar pronto. É normal em algumas empresas, no início de uma contratação, algumas empresas contratarem 2 funcionários para exercer uma mesma função e aquele funcionário que ficar melhor permanece, o que ficar ruinzinho seria demitido. Por quê? Porque muitas empresas não têm lá fora um mercado de qualificação. Exemplo, nós somos da área de telemarketing. Não existe lá fora um curso profissionalizante com as ideias, com as táticas, com as estratégias, com as práticas de venda de telemarketing. Então o funcionário tem que aprender na prática. O empresário tem que patrocinar, investir na contratação desse funcionário até que ele fique qualificado. Na nossa área, um funcionário demora 3 meses para ele poder ficar pronto. Se eu tiver que contratar 2 funcionários, então, para poder demitir aquele que ficar ruim com 30 dias e só o segundo permanecer na empresa, então eu tenho 4 meses de salário no passado. E agora, se eu tenho mais 2 meses de salário que eu vou ficar parado na crise, eu vou ter já, então, um total de 6 meses de salário parado. Beleza, mas não é só isso. Eu ainda tenho o prejuízo futuro. Quando eu falo de prejuízo futuro, o que acontece? Se eu tiver que fechar minha empresa e demitir as pessoas, vai acontecer que lá na frente, se eu tiver recurso, se eu tiver coragem de reabrir a minha empresa, eu vou ter que recontratar pessoas, porque além de eu ter que perder a minha mão de obra qualificada, eu ainda vou ter que requalificar novas pessoas. E o requalificar novas pessoas vai me custar mais 3 ou 4 meses de folha de pagamento. Então, não é apenas 30 dias fechado, 60 dias fechado. Nós estamos falando que nós temos prejuízo no passado, porque a gente teve que qualificar as pessoas, nós vamos ter que perder essas pessoas, nós vamos ter que fechar as empresas e nós vamos ter o prejuízo futuro. Olha o tamanho da dor de cabeça que a gente está tendo. Olha o tamanho da dor de cabeça que a gente está tendo aqui em Brasília, senhor governador Ibanez. Em outros estados também aí que estão fechados aí, mas enfim, o prejuízo do empresário é bem maior. Você que não entende isso, por favor, fica calado, sabe? Você não entende, não dá opinião não. Se não for para ajudar, gente, não critique. Os empresários já estão preocupados pra caramba, a gente tem folha de pagamento para fazer e cadê o dinheiro? Cadê o recurso? As empresas estão fechadas. Enfim, entenda que o nosso prejuízo é bem maior, tá bom? Isso é só para você se conscientizar e analisar qual é o alimento que nós vamos ter na nossa mesa daqui a 10 meses. A gente viu que na crise de 2008 demorou 1 ano e meio para as coisas voltarem ao normal. Agora eu estou te falando aqui que as empresas vão demorar aí 6 meses, 8 meses, 10 meses para poder voltar ao normal. Tá entendendo? E olha que nós estamos ainda no início dessa crise financeira. Ela ainda pode durar muito mais. Então, consciência, gente. Grande abraço, fica com Deus. Curte aí, compartilha, dá um like, se inscreve no canal.